Então, pessoas, precisamos discutir sobre uma praga eterna, ou talvez algumas pragas eternas na história da humanidade. Estou me referindo a ódio? Não necessariamente. Estou me referindo às doenças que se arrastam pela nossa história sem previsão de fim, sem muita expectativa de controle, dentro de uma utopia de cura que, infelizmente, só fica mesmo no campo das utopias. Veja só, nós arrastamos, por exemplo, uma pandemia de tuberculose há mais ou menos 3 séculos. Dengue é pandêmica, ou mais precisamente epidêmica no Brasil, há 1 século. Da mesma forma que provavelmente nós devemos conviver com o Covid-19 até, os nossos bisnetos morrerem, Não vai acabar tão cedo. Só você dar uma olhadinha no que os médicos estão falando sobre o assunto, você ter provas a respeito do que eu estou falando. Então, nós estamos aí perpetuando inúmeras doenças que têm tornado a nossa vida um verdadeiro inferno, Estamos padecendo em vida. E aí entram outras, talvez mais severas, mais graves, que raras vezes são ainda lembradas como pandêmicas, que é o caso do HIV e do desenvolvimento subsequente do vírus, como AIDS, é a questão também do câncer, como um dos maiores males do século XXI, e que já vinha, inclusive, como um mal terrível ao longo do século XX, sem perspectiva alguma de cura, e nós estamos criando algumas novas, além da Covid-19. Pouco antes nós já falávamos de uma pandemia de depressão e ansiedade, que pelo visto também não vai nos deixar tão cedo. Então, o meu foco aqui com você agora é entender quais as razões fazem com que essas doenças ainda nos atormentem com tanta intensidade, mesmo a medicina e a ciência tendo evoluído tanto ao longo dos últimos anos, e por qual razão nós não aprendemos a, vamos dizer, superar esses castigos, dentro da formação da humanidade contemporânea. Vamos lá? Então, eu acredito que um dos primeiros fatores que marcam a manutenção dessas pandemias dentro da formação humana, tem a ver com a informação intermitente. O que eu quero dizer com informação intermitente? Só falam sobre o assunto quando ele de fato está matando mais pessoas do que tudo. Sim, o assunto só aparece mesmo em termos de orientação, de esclarecimento social, de campanhas, de estímulo à prevenção, quando o auge da tragédia já está acontecendo. Milhares de pessoas estão morrendo de Covid-19. Opa, é agora que a gente vai começar a pensar na vacina. É agora que nós vamos começar a estimular as pessoas a usarem máscara. Milhares de pessoas estão morrendo vitimadas por dengue. Opa, talvez agora a gente comece a falar sobre higiene e sobre saneamento básico. E aí, quando o ápice do problema se desfaz, ou quando ele aparentemente está um pouco mais controlado, a informação some. Ninguém mais fala sobre o assunto, as campanhas desaparecem e aí todo o problema volta a acontecer com mais intensidade ainda na segunda onda, na terceira onda, na 50ª onda, na 70ª onda, em que muitas dessas pandemias já alcançaram. Simone de Beauvoir, muito brilhantemente, dizia que é preciso manter militância permanente quando se tratam de crises sociais humanas. Porque no primeiro instante, no primeiro momento em que você desvia os olhos e para de tratar da questão com a seriedade que ela merece, ela volta mais grave, mais forte e mais letal.
E é exatamente o que nós estamos vivendo, com praticamente todos os problemas que essa sociedade estúpida mantém. Só há preocupação quando o problema está devastador. Deixou de ser devastador, a nossa inteligência curta para de tratar do assunto. Que resultado? O problema volta mais forte, mais resistente, como um vírus adaptado às adversidades, e vai matar mais pessoas e vai tornar a erradicação ainda mais difícil. Não aprendemos que problemas sérios precisam ser tratados e discutidos constantemente. Isso acaba nos empurrando, infelizmente, para aquilo que o Rick Beck chama de sociedade global de risco. Sim, nós nos enfiamos numa estrutura de sociedade em que o risco torna-se cotidiano, até porque nós não desenvolvemos medidas de precaução. Essas medidas, que precisariam ser mantidas o ano inteiro, não só quando chove, não só quando esfria, ou não só quando o problema começa a matar o vizinho. A gente precisaria falar o ano inteiro. Não, a gente não consegue desenvolver essas medidas. O Rick Beck, na verdade, menciona várias coisas, dentro de um contexto de risco. A ausência de medidas precaucionárias, a ausência de especialistas em risco, sim, faltam profissionais, no caso profissionais da saúde, que de fato entendam o que é calamidade pública e consigam atuar dentro do problema. Aí talvez você diga, mas a gente tem. Não tem, não. Não tem, porque milhões e milhões de pessoas foram mortas por um vírus há 2 anos somente, e não havia um mísero médico ou especialista na formação deste país de bosta que soubesse como cuidar das pessoas e evitar que elas morressem. Nós precisamos permitir que milhares morressem antes de começar a tentar evitar que o problema se alastrasse ainda mais. Precisamos erguer hospitais de campanha como se estivéssemos na Primeira Guerra, em 1914, porque não sabíamos lidar com o problema, nós não sabíamos lidar com o risco. Francamente, na estrutura de sociedade que a gente tem uma cambada de formados em medicina, que eu nem sei se podem receber o título de médicos, cuja única função ou capacidade é receitar paracetamol, curar mesmo e cuidar dos riscos a que uma comunidade está exposta. Isso aí não aprenderam, provavelmente nem sabem do que se trata. Então, infelizmente, não há especialistas, infelizmente não há medidas precaucionárias e infelizmente nós já provocamos nessa sociedade danos irreparáveis, danos irreversíveis que tornam todos esses quadros ainda mais severos. Para essa questão que eu estou dizendo sobre informação, talvez as medidas precaucionárias sejam as mais interessantes de você citar. O fato de elas não serem mantidas permanentemente. Veja a situação do câncer, por exemplo. A gente fala de certos danos provocados por câncer uma vez ao ano. Vamos falar aí sobre câncer de mama ou câncer do colo de útero uma vez ao ano, como se a doença não matasse o ano inteiro. Como se não fosse preciso defender o diagnóstico o mais rápido possível o ano inteiro. Como se a saúde da mulher fosse já estabilizada e resolvida em sociedade. Não, só informação esporadicamente. Esporadicamente a gente vê uma propaganda cor-de-rosa mostrando mulheres felizes curadas e nenhuma noção sobre o risco. Nenhuma noção sobre informação de fato e de como evitar a gravidade do problema. Tudo leve, tudo soft, tudo acontecendo vez ou outra, distribuídos em sociedade que está à beira do colapso. Veja a questão de saúde mental. A gente tem, um setembro amarelo para uma sociedade que vem se matando gradativamente das mais diversas formas, soterrada em antidepressivos, em ansiolíticos, em drogas, em álcool, ou em cordas, navalhas, ou qualquer outra forma de tornar a vida mais breve, e não há campanhas esclarecidas o suficiente o ano inteiro para evitar que esse colapso continue acontecendo. Uma das principais razões. Para além dessa informação que acontece dia sim, dia não, mês sim, mês não, mês sim,
né, ainda há a força do nosso otimismo. Porque sim, você é uma pessoa otimista. Você foi ensinado a ser otimista, né? E nesse otimismo sobre saúde, você sustenta ainda a visão de que com você não. Todo mundo pode morrer, você não vai adoecer. Sei lá por quê. Porque você acredita que você é bom demais para isso, porque você acredita que é rico demais para isso, porque você acredita que é branco demais para isso, porque você acredita que é cristão demais para isso, porque você acredita que é superior demais para isso, ou protegido demais para isso, para que as doenças acometam você. Você acha que a graça divina mata milhares de outras pessoas, você não. Outras pessoas merecem ter a sua vida abreviada. Você é o iluminado de Jesus Cristo, não vai sofrer nenhum dano. Estamos numa sociedade colapsada por câncer, sarampo, HIV, tuberculose, Covid, gripe, dengue, chikungunya, mas você, alecrim dourado do campo verdejante, não vai adoecer. Você está protegido. Essa visão otimista faz com que nós não desenvolvamos medidas de precaução, com que nós não tenhamos uma visão realista de como os problemas de fato se desenvolvem. Então, eu costumo dizer que o nosso otimismo talvez seja a maior das doenças, a maior das pandemias. É um otimismo patológico. Antônio Gramsci dizia que é preciso ser pessimista na análise para ser otimista na ação. Ou seja, é preciso ser pessimista quando você olha para a realidade, enxergando de fato os problemas que ela traz, para você ser otimista na hora de agir, pulso firme, atitude clara, mudança. Nós não, a gente faz do contrário. Nós somos otimistas demais na análise, Deus ajuda que nada vai acontecer, e somos extremamente pessimistas na ação. Não fazemos nada para mudar a realidade. E fazemos com que a sociedade ainda esteja mergulhada numa espécie de medievalidade em pleno século XXI, né? Acreditando que Deus proverá, ou qualquer outra coisa parecida, né? Além disso, eu acredito que seja um componente forte desse otimismo patológico a nossa costumeira ilusão de paz. Porque o fato de já ter havido controle de certas doenças ou alguns tratamentos ao longo do tempo, sei lá, AIDS não mata pessoas como matou nos anos 80, 90, né? Tuberculose não faz tantas vítimas como fez ao longo do século XX. Nós acreditamos que não é preciso mais se preocupar. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Péssimo, porque na verdade a paz nada mais é do que a ilusão da guerra, ou a antessala da guerra. Quem dizia isso era Epicuro, e olha que Epicuro está bem antes de a gente falar de pandemias permanentes, e ele já tinha clareza a respeito disso. Toda vez que você acredita que as coisas estão resolvidas, significa que daqui a pouco a guerra vai explodir, e os problemas vão voltar com mais intensidade. Não acredite na paz. Desconfie da paz. A paz é perigosa. Quando se trata de saúde pública, paz é extremamente perigosa. Quando você acredita que o problema foi curado, é quando, na verdade, a nova onda está se preparando para explodir. Infelizmente, nós não desenvolvemos essa percepção, o governo federal também não desenvolve, e nós ainda nos atemos a uma espécie de pressuposto de superioridade. Eu queria usar isso como argumento, mas eu estou sem referencial para isso. Você consegue me ajudar? Essa crença de que nós somos bons demais para adoecer, para passar mal, que o país é bom demais para sofrer com isso, criando uma segregação pela doença, né? Quem adoece é gay, quem adoece é preto, quem adoece é pobre, quem adoece é degenerado, quem adoece é um moralmente corrupto, qualquer coisa parecida. E nós que somos superiores demais, não. Como eu posso trazer referência para isso?
Eu ainda não sei. Quando eu souber, eu estruturo aqui, tá bom? Por enquanto, você pode perfeitamente entender que a permanência dessas pandemias, todas elas, de gripe a câncer, tem muito da nossa estupidez em acreditar que a paz vai ser garantida eternamente sem que haja cuidados, sem que haja pessimismo na análise, né? Bom, para além desse otimismo patológico, talvez como uma causa para ele, no que diz respeito à saúde pública, eu posso dizer sobre a intensa confiança que nós desenvolvemos na indústria. Sim, na indústria, principalmente na indústria farmacêutica. Porque nós acreditamos demais que se algum desses males nos acometer, a nós ou a qualquer ente da nossa família, basta ir na farmácia da esquina, e eu acredito que deve haver uma por cada esquina onde você viva, já que nós estamos vivendo uma proliferação absurda das farmácias, né? Só comprar um remedinho e tá tudo bem, e consertou. Ou vai haver um médico que consiga um bom tratamento. Nós confiamos muito nisso. Tudo isso é muito novo, a gente sabe. A indústria farmacêutica ganhou essa força que ela tem hoje com a terceira revolução industrial. Veja, a terceira revolução industrial acontece nos anos 90. Ela é chamada, inclusive, de década do cérebro, quando, claro, a própria indústria farmacêutica, a medicina e a ciência evoluem de uma forma extraordinária. E esse é o mesmo ano em que o Senhor SUS é promulgado como lei no Brasil. Olha as coincidências. Um sistema de saúde que promete promover saúde para tudo e todos de forma irrestrita. Uma evolução científica como nunca antes foi vista na história da humanidade. E em 94, pouquíssimo tempo depois, é implantado o querido do Plano Real, que facilita a importação e o estabelecimento de inúmeros laboratórios no Brasil, mais a profusão de genéricos que tornam os remédios mais baratinhos, mais acessíveis e, obviamente, criam um estado de tranquilidade. Se na sua família só bebiam xarope ou faziam ungüentos para curar as doenças, agora você pode ter acesso ao mais sofisticado dos laboratórios para curar todos os males. Isso fez com que a nossa postura fosse relaxada e nós parássemos de nos preocupar de fato com a intensidade ou com a gravidade das doenças, né? Ou seja, a gente confia que se em algum momento o negócio zorocar, vai haver alguma coisa para nos curar. Vai, então, te contar uma novidade. Pode até ter o remédio, mas talvez ele seja muito caro para caber no seu bolso. Talvez ele cause efeitos colaterais terríveis, mais graves do que a própria doença. Talvez eles te tragam um sofrimento tão grande que nem compensa a cura. Talvez não exista a cura. Talvez você vá sofrer pelo resto da sua vida por uma atitude de confiança e de ingenuidade. A realidade do câncer ilustra claramente isso aqui. Tem remédio? Tem. Presta? Não. Destrói você junto com o câncer. Você vai no pacote. Porque a tecnologia ainda não é boa o suficiente dentro da oncologia do Brasil. Vai sofrer muito, vai espalhar por todo o seu corpo, você vai detonar ao longo do processo. As chances de você sobreviver são mínimas. Isso é falado para nós? Não. Fazem campanhazinha cor-de-rosa, com mulheres felizes e curadas. São minoria, só para você ter acesso à informação. HIV, mesma história. Tem remédio? Tem. Os efeitos colaterais são terríveis. O nível de debilidade é gigantesco. As funções da sua vida vão ser reduzidas pela metade. As suas capacidades vão ser ceifadas. A sua vida vai morrer pelo menos 1/3. Você quer mesmo? Então,
A gente não tem nem essa informação sobre o risco. Como eu falei, a informação é intermitente e ela vem soft. Ninguém te esclarece, você vai morrer, você vai sofrer muito para morrer e você vai tornar a vida de todas as pessoas à sua volta um caos. Não, ninguém fala disso. Só informação bonitinha. Previna-se. Combater o suicídio com informação. Câncer de mama, balãozinho cor-de-rosa. É isso que a gente vê. Nada sobre o que é saúde e o que é doença, que é pior ainda. Qual é a gravidade dessas doenças, de como a medicina ainda é fraca, ainda é impotente e não consegue combater tudo. Se conseguisse, não estávamos falando disso agora, né? Pois então, não tem. Então, nós somos ingênuos em acreditar que essa indústria possa salvar tudo. Que a indústria farmacêutica, junto com o hospitalar, tem a capacidade suficiente para nos curar. SUS ainda ineficaz, ainda é uma bosta. A lei é maravilhosa, a lei 8080, promulgada nos anos 90, impecável. A prática, vá tentar atendimento nos hospitais públicos, vá tentar consultas e tratamentos nos hospitais públicos da sua cidade, depois você me conta. Não é bom, ainda não é bom. A gente está tentando fazer funcionar, ainda não deu certo, né? Estamos há mais de 30 anos pelejando, ainda não foi. Além disso, é inevitável que a nossa visão imediatista faça com que boa parte dessas pandemias mantenham-se permanentes no nosso cenário. É o imediatismo, aquele discutido por Schopenhauer. Schopenhauer dizia que a maioria das pessoas acredita que a linha do horizonte é o limite do mundo. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas acredita que, se no presente elas estão seguras, a possibilidade de futuro ser seguro é igual. Porque elas acreditam que aquilo que está diante dos olhos dela é um reflexo da realidade. Então veja, você provavelmente nascido nos anos 90 ou nos anos 2000, provavelmente nos anos 2000, né? Você não viu ninguém morrer de AIDS. Não, você não viu. Então, na linha do seu horizonte, nas coisas que você enxerga no seu presente, morte por AIDS não existe. Portanto, AIDS não é uma preocupação. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A taxa de contágio por HIV pela geração dos anos 2000 tem sido uma das maiores de todos os tempos. É o maior volume de infecção pelo público mais jovem, pela faixa mais jovem. Ingenuidade. De acreditar que se no presente o problema não existe, ele não é um problema que deva gerar preocupação. Ou seja, a limitação de percepção. A gente não consegue ver a vida no médio e longo prazo. A gente vê no curto, no imediato. A gente não consegue pensar que hoje eu posso não viver o problema, mas depois de amanhã ele pode ser grave. Ele pode existir. Da mesma forma como aconteceu no passado, eu preciso me prevenir. E aí nós criamos ciclos de controle, esquecimento, retorno, agravamento. Né? Controle, esquecimento, retorno, agravamento. E vamos matando levas e mais levas de cada uma das gerações nessa brincadeira toda de ingenuidade, falta de percepção, né? Burrice mesmo, burrice. De um sistema de saúde que não está lá muito empenhado em nos informar a respeito da promoção de saúde. Fraco, débil, inconsistente, xoxo. Isso aí é o SUS. Isso aí é o nosso sistema de saúde. Isso aí somos nós também, que somos o reflexo direto do sistema, né? Todos nós também, fracos, inconsistentes e sem muita noção de realidade. Caso você esteja escrevendo uma redação para Senhor Enem e precisar de uma intervenção, você já sabe para onde tudo isso aqui caminha, não? Nada desses problemas, dessas pandemias, se combate com remédio. A gente não precisa de mais remédio, a gente precisa de informação. A gente não precisa tratar as doenças, a gente precisa evitar ser contaminados por elas, né? Acho que a prevenção causa menos dor. Então nós precisamos de campanhas que realmente
Tragam para as pessoas não a ilusão da paz, de que está tudo bem. Não está tudo bem. Não, você vai sofrer. A chance de você conviver com seus pais mortos por uma doença, por pura negligência, é real. É real. Todos vamos ter câncer. Você pode controlar quando? Você pode controlar a intensidade. Você está preparado para um câncer? É assim que você constrói campanha. Como é que você está se preparando para o câncer? Já mudou sua alimentação, sua rotina? Você está cuidando de alguma forma? Você está fazendo exames para que você constate antes, para que o tratamento seja menos doloroso? Ou você vai deixar o câncer consumir seu corpo? Porque ele vai aparecer. Depois dos 40, quase certo. E aí? Como é que você está lidando com isso? Problemas de saúde mental você vai ter? Em um momento ou outro da vida, você vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de depressão ou uma crise esquizofrênica. É possível. Todos estamos sujeitos. E aí? Você está fazendo o que para controlar? Você está se tratando? Você está cuidando? Você está pensando sobre a sua vida? Você está dando tempo para o seu corpo, para a sua cabeça? Como é que está? Você vai sofrer. E você vai pôr todo mundo em sofrimento também. Você quer? Você quer que sua família inteira sofra? Você pode escolher. Essa é a sua decisão. A mesma coisa com qualquer outra doença, com qualquer outra pandemia. Campanhas realmente esclarecedoras, que consigam não só tocar na ferida, mas enfiar o dedo nela e girar para doer. Porque se nós não entrarmos numa condição de risco e de percepção real do colapso de saúde em que nós estamos imersos, a nossa postura não muda. Você sabe que não muda, a gente não muda de atitude. É preciso causar medo, é preciso trazer doses de pânico quando se trata de saúde, para que você consiga mudar posturas, para que você consiga criar uma postura de prevenção. Porque nós só preocupamos, por exemplo, com uma pandemia de HIV, quando apareceu um Cazuza esquelético na capa da Veja. Parecia uma múmia, assustou que foi um horror, as pessoas ficaram em choque. O uso da camisinha foi extremamente produtivo. As campanhas de conscientização renderam resultado espetacular, mas precisou causar choque. Precisou aparecer um Cazuza, um Fred Mercury, débil, um clipe, para que as pessoas conseguissem entender, é grave, isso mata, nós vamos morrer disso. Precisamos mudar de postura. Entrou um Drauzio Varela com as campanhas pesadíssimas, mudou. Por um tempo, porque esqueceram as campanhas, não falaram mais sobre o assunto, a doença voltou. E aí? Campanhas. Fale sobre como as pessoas vão sofrer. Então, o Ministério da Saúde é o único responsável por isso, precisa trazer senso de realidade, principalmente contratando especialistas em risco, que consigam lidar com isso e conseguir colocar a dose de pânico suficiente para mudar de postura. Porque aqui, talvez a pandemia mais severa, permanente na formação da humanidade, é a pandemia da ignorância.